Está valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube Tarciso Manso Convida. Hoje estamos aqui no tempo sagrado do nosso basquete, a nossa querida Franca, capital nacional do basquetebol. O nosso entrevistado, já cinquentão, completado agora em maio deste ano, o nosso querido Hélio Rubens Garcia Filho, o Helinho. Prazer muito grande pela atenção que você teve, prontamente atendeu o nosso convite. É uma alegria muito grande poder conversar com você, Helinho. Tarciso, o prazer é todo meu, parabéns pelo programa. Eu fico muito feliz da gente poder compartilhar tudo aquilo que a gente vem vivenciando e as pessoas poderem acompanhar em Orlândia, em Ribeirão, Franca, enfim, no Brasil e no mundo inteiro, é sempre muito legal. Agora, a pergunta que todos nós fazemos, né? E o seu testemunho pessoal diga para nós a história do basquete aqui em Franca. É lógico que a gente já sabe lendo, mas o testemunho de quem é neto de uns de que pegou o touro à unha, literalmente, desde o começo. Explique para nós, Elinho. Tarciso, Franca é algo inacreditável se você parar para pensar. Você imagina que na década de 30 o basquete nem era difundido ao redor do mundo, mas aqui em Franca já consta que existiam 5, 6 equipes que disputavam torneios entre eles. E meu avô contava, que ele era um desses que começaram basquete aqui em Franca, que eles saíam pedindo os tijolos emprestados nas construções para que eles construíssem as quadras nos campinhos de futebol, de areia, de terra. E eu falava, não, você não pediu emprestado, você roubou. Ele falou, não, era por emprestado. Uma boa causa. A causa era boa. Mas é algo inacreditável. E isso foi gerando envolvimento, né, de muitas pessoas, a paixão de muitas pessoas. E a partir da década de 60, no começo da década entre 60 e 70, chegou em Franca o professor Pedro Murilo Fuentes. Pedroca. Pedroca. Que, aliás, que leva o nome desse ginásio fantástico que nós estamos aqui. Exatamente. Meu pai fala que é muito pouco só ter o nome do Pedroca no ginásio. Tinha que ter muito mais, porque ele difundiu o esporte, a educação física e, acima de tudo, essa paixão que ele pegou, né, essa faísca, ele transformou numa grande fogueira, fazendo o basquete ser conhecido ao redor do mundo, o basquetebol de Franca, e que é incrível, porque Franca não tinha jogadores altos na época, eram times baixinhos, né? E aí o meu pai conta que o Pedroca chegava e falava assim, antigamente só marcava por zona, é uma defesa flutuada no basquete. Ele falava assim, não, nós vamos inovar, nós vamos marcar pressão quadra inteira, não deixa o adversário pensar. E aí começou a surpreender todo mundo, ganhando campeonatos, jogos da Alta Mojana, jogos regionais, jogos abertos do interior. Aí, a partir disso, campeonato paulista, brasileiro, sul-americano, 2 vezes vice-campeão mundial e que carrega uma história maravilhosa, da qual eu me orgulho muito, não só como ex-atleta, como técnico, mas como francano e apaixonado pelo basquete. Para continuar na linha da história, falou da família Garcia, alguma outra família se envolveu lá no começo, nos anos 30, dessa ideia que era revolucionária. Vocês imaginam trocar uma quadra para outro tipo de atividade esportiva naquele tempo para jogar pelo basquete, que não tinha até então uma tradição, né? É verdade, é verdade. Na verdade, ao longo, né, desses 80 anos de história do basquetebol, 90 anos de história, existiram inúmeras pessoas, né, dezenas, centenas de pessoas que trabalharam, que vivenciaram, que ajudaram de alguma forma o basquetebol. E muitas famílias fizeram parte disso. Eu não vou ser injusto citar uma ou outra família, mas muitas famílias fizeram, seja trazendo irmãos para jogar aqui, como Fausto e o Anjinho, seja irmãos que participaram, dando uma parcela de contribuição deles nas eventuais diretorias que existiam na época. Então é algo que carrega muito. Até na conquista do nosso Mundial Intercontinental lá em Singapura, contra o time do Telecom Bom da Alemanha, me perguntaram, pô, vocês conseguiram algo que nunca tinham conseguido. Eu falei, cara, nós só conseguimos estar aqui hoje porque tivemos outros que simplesmente abriram, né, escancararam a porteira, eles abriram tudo aquilo que era necessário para que a gente pudesse estar vivenciando isso que nós estamos vivenciando aqui hoje em Singapura, que é a conquista do título mundial FIBA. E aprofundando mais a figura do Pedroca, que é, sem dúvida, uma figura importante nessa mudança até de pensamento e filosofia tática do próprio basquete. O Pedroca
Ele é de que cidade aqui da região? Peroca, Pedregulho, parece? Na verdade, eu acho que ele é nascido em São Paulo. E aí eu não sei qual o real motivo que ele veio para Franca. Eu preciso até investigar, mas ele, quando ele chegou em Franca, ele constituiu família e tudo mais, tudo aqui em Franca. Educador físico ele era. Educador físico. Então ele chegou aqui com essa filosofia tática diferente. Só que ele envolveu a comunidade nos mais variados esportes. Meu pai contava, meus tios, que no 7 de setembro, ele fazia o pessoal marchar, ia para o campo do Palmeirinha, que é um campo que tem aqui no centro da cidade, e aí ele dava um grito de guerra, todo mundo ia, fazia um determinado movimento, criava a palavra paz. Dava outro grito, todo mundo ia, criava a palavra disciplina. Ele fazia coisas que hoje nas Olimpíadas se faz com os, né, fazendo as palavras e tudo mais, há 60 anos atrás. Agora, a gente sabe que o primeiro espaço físico foi o Clube dos Bagres, né? Isso. Que foi o primeiro ginásio de referência. Isso já era nos anos 70? Isso já era nos anos 70. Na verdade, a educação física, os primeiros times jogavam na escola IETC, que existe até hoje aqui. E depois eles foram para o Clube dos Bagres e foram passando os mais variados patrocínios. Existiam aqueles empresários abnegados que tiravam dinheiro do bolso para eventualmente ajudar alguém que tinha que trazer de fora, mas geralmente era constituído pelos jogadores da cidade. Devagarzinho foram chegando outros jogadores, mas o Clube dos Bagres, sem dúvida, que é um outro templo que existe aqui em Franca, por tudo que aconteceu no começo, né, disso do basquetebol francano. Agora, Elinho, a primeira grande conquista que o basquete Franca teve, na sua opinião, que foi aquele ponto inicial de uma projeção que fugisse só do espaço aqui francano? Eu acredito que a maior força que tinha eram os Jogos da Alta Mogiana na época. Esses foram títulos importantes. Depois os Jogos Abertos. Franca é a equipe que mais conquistou Jogos Abertos. E os Jogos Abertos, eles tinham uma visibilidade gigantesca, né? Os Jogos Abertos do interior de São Paulo. Depois, posteriormente, o Campeonato Paulista, que Franca disputou, aí depois o Campeonato Brasileiro, que já mudou muito os nomes do Campeonato Brasileiro. Já teve Liga Nacional, Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, agora é NBB, por exemplo. E no caso específico da família Garcia, a primeira geração, o senhor Garcia, seu avô, foi um dos que primeiro, ao lado de outras pessoas, trabalhou nisso, mas a sua família Garcia teve jogadores de expressão a partir do seu próprio pai. Quais são aqueles que efetivamente chegaram a jogar, outros que até hoje participam, ajudam o clube e têm outra atividade? Seria importante a gente prestar homenagem também aos seus tios, né? Que também contribuíram com esse desenvolvimento do basquete aqui em Franca. Sem dúvida. Os meus dois tios jogaram. O meu tio Fransérgio disputou Pan-Americano, Olimpíada, ao lado do meu pai, na Olimpíada de 72 em Munique, eles disputaram juntos. O meu tio Totô chegou a integrar algumas seleções brasileiras, também importantes, sul-americanos. E eles sempre foram muito apaixonados por basquete. Eu tenho um tio que brincava comigo, porque minha mãe era professora e meu pai, né, técnico de basquete. Meu tio falava na frente da minha mãe, se o basquete, se a basquete estiver atrapalhando a escola, larga a escola. A minha mãe ficava brava. Mas eles sempre tiveram muito integrados. Meu tio Totô mudou para Ribeirão Preto, fez a equipe da Arberiza lá em Ribeirão Preto. Meu tio Fransérgio depois acabou ajudando na diretoria, acabou sendo presidente por uma gestão, mas até hoje ele vem aqui no ginásio, ele não faz parte de diretoria nem conselho, mas ele me acompanha e hoje ele é um cara do qual eu compartilho tudo com ele, é um cara que me dá um amparo psicológico muito grande. Ele é um cara muito alto astral e eu faço questão, ele está sempre aqui ao meu lado, acompanhando, me cobrando, enfim, a gente está totalmente envolvido, além, claro, do meu pai, que vivenciou isso de uma forma integral. Eu falo que meu pai veio nesse mundo para realmente trabalhar com basquete. A paixão dele é algo inacreditável, para ele nada era problema, perder aniversário de família, de alguém da família, perder formatura, casamento. O basquete estava sempre em primeiro lugar, ele é um cara muito apaixonado por aquilo que ele fez. Aliás, merece um capítulo todo especial falar também da trajetória vitoriosa do seu pai.
Lembro daquele arremesso característico dele, né? Com que as ele duas tinha, mãos, com as ele... duas mãos É verdade. e arremessava. É algo que me marcou, né? Seu pai está com que idade hoje? Meu pai está com 84. 84. Eu tenho 67. Então, eu sempre fui mais jovem do que ele e acompanhava aquela trajetória desde menino. Legal. E a gente vê que a figura dele foi muito importante para o basquete brasileiro, por tudo que ele fez para o basquete. E, naturalmente, acabou sendo uma referência para você, né? Ah, sem dúvida. Meu pai e meus tios foram muita inspiração para mim. E ele sempre me deu livre-arbítrio. Preciso, para você ter uma ideia, eu cheguei a nadar representando a cidade, eu joguei futebol num clube da cidade, eu treinei tênis, mas com 15 anos eu decidi que eu queria ser jogador de basquete. Eu tive um apoio total da minha família, porque no começo eu tinha muita dificuldade, eu era muito franzino para jogar basquete, mas meu pai sempre falou, não, persiste, treina fora de hora e faz as coisas, faz rampa, e eu treinava para melhorar, para crescer. Mas meu pai, ele trilhou uma carreira, né, ao longo da vida dele, e esse talvez seja o maior legado que ele me deixou, que é de não abrir mão dos valores que ele sabiam ser muito importantes, independentemente da vitória, da derrota, porque quando a gente perde, a tendência é você abrir mão de alguma coisa. Ele não. A disciplina, o comprometimento, a ética, o respeito, o relacionamento, isso ele não abria mão de forma alguma, e eu tenho certeza que essa carreira trilhada de sucesso do meu pai, ela veio muito em função desses valores que ele trazia consigo a todo momento. Aliás, uma coisa interessante, a característica armador ala, né, típico de vocês, aquela rapidez, o jeito de posicionar, até isso você puxou do teu pai, né? Eu joguei. Isso é algo que você olha, eu lembro do seu pai, e ver você jogando no tempo que você jogou, hoje você tem 50, parou com 40 anos, portanto, há 10 anos é o treinador aqui do basquete de Franca, mas era notável a gente ver a semelhança que vocês tinham no trato da bola. Isso é algo que a genética está cravada, A não tem genética para está ninguém. cravada ali, é verdade. E a gente jogou na mesma posição, né? Que é de armador, tem que ter leitura de jogo, tem que ter comandar a equipe dentro da quadra. E é algo que eu sempre espelhei nele. A gente vinha treinar fora de hora e tal, e ele falava os detalhes do que era importante. Então, assim, além da genética estar muito aflorada, aquilo que ele me ensinou, né? Eu trago até hoje. Às vezes eu tô no banco com algum desafio para ser feito ali, alguma coisa a atitude que eu tenho que tomar, e parece que eu ouço meu pai na orelha ali falando, nesse momento tem que fazer isso, isso e isso. Então é muito legal, é muito prazeroso. Aquele lance contra o São Paulo, acho que 2 NBBs ou 2 campeonatos atrás, que o DJ fez aquela jogada que você pensou, isso tem o dedo do seu pai, ele não estava presente lá, mas tem dedo do seu pai, não tem? Certeza, com Alguma certeza. inspiração aconteceu. Com certeza, ele sempre, as jogadas de final de jogo, os conceitos dentro da quadra, né, do espaçamento de quadra, daquilo que tem que ser feito, é muita inspiração que eu trago comigo, e eu procuro sempre seguir à risca, né, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu aprendi, para que a gente possa estar trilhando também o caminho de sucesso. Agora, falando da sua carreira, você disse que fez a opção pelo basquete com 15 anos. Com 15 anos eu me federei. Você brincou com outros esportes, mas chegou um momento, Isso. talvez para não contrariar o seu Hélio e a família Garcia, vou pelo basquete. E aí, como é que foi a sua trajetória? Eu vi também, fiz uma pesquisa, que você só jogou em 2 outras cidades e times que não fossem aqui de Franca. Isso. Que foi no Rio de Janeiro pelo Vasco e pela Unitre, né? Isso, lá de Uberlândia. Lá de Uberlândia. Explique para nós essa sua trajetória, Hélio. Eu me federei com 15 anos e eu tinha muita dificuldade de jogar com os meus companheiros da mesma idade. Eu parecia o mascote do time. Eu não tinha força para dar passe e tal, mas eu fui crescendo porque eu treinava fora de hora. Eu vinha para essa rampa aqui do lado do ginásio Pedrocão, fazia rampa antes do treino para aumentar a força da perna. Treinava muito arremesso, treinava drible. E aí com 17 para 18 anos eu tive a oportunidade, estava jogando aqui já, de fazer um estágio de 6 meses numa high school americana. E quando eu voltei, já voltei me integrando à equipe profissional do Franca Basquete, e com 20 para 21 anos eu fui eleito melhor jogador até 22 anos do Brasil. E foi um momento muito importante para mim, porque os desafios que foram aparecendo, de repente, quando você recebe um título, né, de melhor jogador até 22 anos, é algo que te traz confiança, mostra que você trilhou o caminho, e dali em diante eu comecei a
a jogar, graças a Deus a conquistar ao lado dos meus companheiros títulos importantíssimos. Em 2001 eu acabei sendo eleito o melhor jogador do país, que também foi algo que me marcou muito, muito forte, porque era algo que eu queria muito e de repente foi lá no Vasco isso. A gente ganhou o Campeonato Brasileiro, eu fui eleito o melhor jogador do país e eu falei, porra, todo o empenho, a dedicação valeu muito a pena e eu tenho um orgulho muito grande disso. Agora, nessa trajetória, destaque para mim os títulos mais importantes que você conseguiu. Pra falar todos não vai haver tempo aqui no canal, mas assim, aqueles que te marcaram nessa linha histórica da sua carreira como jogador. Como jogador, eu tive a oportunidade de ganhar por 6 vezes o Campeonato Brasileiro, 3 Ligas Sul-Americanas, 3 Copas Américas, né? Que agora é a Champions League. Tive a oportunidade de jogar um Mundial, ganhando do campeão da Euroleague, fazendo a final contra o San Antonio Spurs. Então, e como técnico agora, a gente ganhou já 5 campeonatos paulistas, 2 Copas Super 8, 4 campeonatos de NBB, que é o brasileiro, uma Liga Sul-Americana, que até então era o maior campeonato das Américas, uma Champions League e o título mundial em Singapura, que a gente ganhou em 2023, que foi algo muito especial. Foi o maior. Agora, uma coisa interessante, observando o basquete de hoje, falávamos do basquete dos anos 60, o Brasil teve uma posição boa em termos de performance, de título, e depois nós tivemos talvez uma mudança de conceito. O basquete mais ligado à força, o basquete mais da estatura. O que mudou? Que provocou durante um certo tempo essa supremacia norte-americana, que até hoje é muito clara. E de que maneira o basquete brasileiro conseguiu reagir a isso, Hélio? Na verdade, a supremacia norte-americana, ela vem muito pela política esportiva de país que eles têm. Não só no basquete, mas em praticamente todos os esportes. Porque você imagina se todas as escolas e todas as universidades tivessem uma equipe de basquete, um investimento. Naturalmente, você da quantidade, você tira uma melhor qualidade. Realmente, o esporte ele foi mudando ao longo dos anos de uma forma muito forte, aumentando a força e principalmente aumentando a velocidade. Quando você aumenta a força, você também aumenta a velocidade. E isso foi algo que mudou e diferenciou muito o esporte de um modo geral ao longo dos anos. E de repente o Brasil, assim como outras potências no basquete e em outros esportes, visualizou isso. Gradativamente nós estamos aumentando a quantidade de praticantes, né, com a gestão da CBB, da Liga Nacional de Basquete, mas a gente ainda pode muito mais. Não só no basquete, mas como em todos os esportes, uma política esportiva de país se faz necessária para que a gente possa crescer e, claro, também da quantidade tirar uma melhor qualidade. Até porque nós vivemos um período, né, de não ter uma participação efetiva numa Olimpíada, a última na França, aquele memorável campeonato, né, que tivemos o pré-olímpico, né? Na Letônia. Na Letônia. E foi um jogo fantástico aquilo. E a participação da Olimpíada só não foi melhor por um detalhe de um jogo que eu não sei se foi com a Argentina, alguém que a gente perdeu que não poderia ter perdido naquele processo eliminatório. Mas foi talvez uma respirada de que a coisa anda melhorando para o basquete brasileiro, né, Elion? Tarcísio, primeiro que o pré-olímpico foi algo incrível, para muitos surpreendeu. Para nós que estávamos lá, a gente sabia que a gente poderia sim classificar. E ganhamos da Letônia, fazendo um primeiro quarto com 8 bolas de 3, abrindo 31-8, se eu não me engano, e assumindo, né, com uma personalidade, jogar contra a equipe da Letônia e mais 12 mil pessoas que lá estavam na arena que nós jogamos. E na Olimpíada foi algo muito especial, nós ficamos em 7º lugar, no meu modo de entender foi fantástico, nós acabamos sendo eliminados pelos Estados Unidos com... Na verdade, talvez sobrou no nosso colo, um dos né? melhores Dream Teams, mas o basquete hoje ele tá muito equilibrado. Você imagina que uma antiga Iugoslávia, hoje você tem Sérvia, Croácia, Montenegro, se eu não me engano, Eslovênia também era. Temos da antiga União Soviética, temos Lituânia, Rússia, Letônia. Então, assim, aumentou o número de equipes. O basquete é o 2º maior esporte, na verdade, em 90% dos países do mundo, e é necessário que a gente tenha consciência disso e, claro,
esteja trabalhando cada vez mais, aumentando o intercâmbio, aumentando a quantidade de atletas para que a gente possa estarmos disputando de igual para igual com essas grandes potências. Ao fazer essa entrevista com você, isso é um comentário mais local para Orlândia, a gente lembra do momento mágico que nós tivemos com o futsal. 2012, 2013, bicampeão da Liga, Falcão, um baita de um elenco. E o nosso querido, simpático, gordinho, Aparecido Donizete Silva, o Sidão, o treinador. E quando ele assumiu o cargo, era comentário de bastidor, não vai dar conta, tem muita cobra criada para ele tomar conta. Você chegou a viver situação similar pelo fato santo de casa não faz milagre, muito novo? Você foi, na verdade, um Sidão também aqui ou não? Com certeza sim. A Franca estava, quando eu assumi, estava 10, 11 anos sem ganhar um campeonato paulista, por exemplo. Há 20 e tantos anos sem ganhar um brasileiro. E eu dizia, pô, mas Hélio Rubens, Lula, os maiores técnicos da história do basquete, né, brasileiro estavam aqui. Mas gradativamente fui fazendo trabalho, mas eu sempre tive que superar essa dúvida das pessoas por ser filho, né, de um cara que foi jogador, foi técnico. Então, como jogador, eu tive que superar. Às vezes eu errava 2 bolas, eu via alguém falando, pô, mas não vai tirar. E todo mundo errava 2 bolas e ninguém falava nada. Como técnico, eu vivi isso. Ah, mas é muito novo, nunca foi técnico antes. E na Europa é a coisa mais comum, o cara parar de jogar e assumir a seleção da Grécia, ou a seleção da Espanha, ou a seleção da Lituânia. Mas graças a Deus, 2 anos depois que eu assumi como técnico, eu tive a alegria e o privilégio de começar a levantar títulos importantíssimos, e isso foi muito especial para mim e me trouxe, claro, uma confiança e ao mesmo tempo uma motivação gigantesca. Elinho, seleção brasileira, você já faz parte, auxiliar, faz parte, recentemente venceu aí um torneio, e o treinador Petrovic, que é croata, né? Sim. Ele é um treinador de experiência e fatalmente, você está tão jovem ainda com 50 anos, há talvez o desejo amanhã depois de você dirigir uma seleção como seu pai dirigiu, né? Bah, sem dúvida que é algo que envaidece qualquer pessoa. Eu fico muito honrado de hoje estar na comissão técnica da seleção brasileira de uma forma integral. Acabamos de voltar com o título do Global Jam, que é um dos torneios mais prestigiados do mundo, ganhando de Canadá, Estados Unidos e Japão. Mas eu acredito que isso também é um caminho natural a ser feito. Eu venho trilhando um caminho dentro de uma estrutura fantástica do SESI Franca Basquete. Hoje nós temos um dos maiores centros de treinamentos, que honrosamente leva o nome do meu pai, lá no SESI Franca. A gente tem uma estrutura com uma equipe multidisciplinar, fazendo um trabalho muito consistente, né? Não só pelos títulos, mas lançando jogadores, formando jogadores. Isso é algo muito importante. E eu tenho certeza que a seleção brasileira é algo que, de uma forma natural, ela aconteceu para eu fazer parte da comissão técnica. E a hora que tiver que ser como técnico, eu tenho certeza que vai vir de uma forma natural também. Até porque você faz parte de uma equipe, é uma troca de experiência, né? De Sem conhecimento dúvida. até. Sem que ninguém nunca sabe tudo, isso é importante. Esses intercâmbios, essas coisas ajudam muito até para melhorar o seu rendimento. Para finalizar essa nossa entrevista, o destino quase que traçou uma coisa triste aqui para o basquete de Franca, que foi a questão de 10, 11 anos atrás, que aconteceu uma crise aqui financeira, uma crise de gestão, e que, graças a algumas pessoas, isso acabou sendo evitado. E coincidiu com a sua chegada aqui. Me explica direito, como é que foi esse episódio, 2014, 2015, né? É isso, eu tinha voltado de Uberlândia e me contrataram para jogar aqui, mas no momento, estava passando por um momento de muita dificuldade. E na época, sem maldade nenhuma, mas acreditaram que fosse arrumar patrocínio e não arrumaram. E aí começou uma crise, e aí eu compartilhando numa carona que eu dei para a Luiz Helena, que é presidente do conselho do Grupo Magalu. Magazine Luiza. Do Magazine Luiza. Eu falei para ela, basquete provavelmente vai acabar. Ela falou, mas como? A gente tem um patrocínio e tal. Aí eu expliquei os erros que tinham acontecido na carona e dei praticamente 10 voltas em volta do quarteirão da casa dela. E aí ela falou, não vai acabar não. Nós vamos mudar o estatuto, nós vamos profissionalizar usando essa paixão que sempre teve e nós temos que pensar em ser o maior time de basquete do mundo. Aí eu brinquei não, eu falei, mas a senhora sabe que ela não deixou nem eu terminar de falar. Se não for para pensar grande, eu nem entro. Eu falei, então vamos pensar grande, eu também quero. Aliás, era o mesmo pensamento do 20 anos Pedicato quando montou esse time de futsal.
Olha Queria que legal. conquistar a Liga Nacional, conquistou 2 vezes. Que legal. Ou seja, tendo um objetivo, a coisa Exatamente. flui naturalmente, né? Exatamente. E aí, nessa mudança de estatuto, houve um envolvimento muito grande, né, de outras pessoas fantásticas, de entidades fantásticas, o Sindifranca, a CIP, a OAB, o SESI, a diretoria do próprio Magalu, além, né, da prefeitura, de outras empresas da cidade, de outras pessoas que estavam ali para procurar fazer. E hoje nós temos contas auditadas, uma credibilidade enorme e chegamos a levantar o campeonato, né, o Mundial que ela falou naquele momento. Eu até trouxe uma medalha para a Luiz Helena, porque foi algo incrível. Quando ela me falou, eu não podia imaginar que 8 anos depois a gente estaria vivenciando aquilo. E realmente esse envolvimento das pessoas, eu acredito que foi a nossa maior força e continua sendo. Porque é esse envolvimento da diretoria, do conselho de administração. Eu não vou citar aqui, eu poderia citar Carlos Donzelli, Munir, Luiz Prior, enfim, porque eu estaria cometendo injustiça com outros que também fizeram. Mas, sem dúvida, esse envolvimento é a nossa maior força para que a gente esteja vivendo esse momento muito especial que a gente está vivendo. Além do que, o SESI também foi muito importante na vida em termos de patrocínio, né? O SESI Franca e a perspectiva do retorno de Paulo Scaff, que pode, inclusive, garantir a continuidade, que eu lembro que foi na época que ele presidia a própria Fiesp, né? O Paulo Scaff, ele fez uma gestão simplesmente fantástica no SESI. Você entra nas escolas do SESI, você encontra escolas do mais alto padrão, de primeiro mundo. Além do material didático, além do envolvimento das pessoas, do reconhecimento, né, do trabalho dos professores. Então é algo realmente incrível, junto com a equipe dele, com o Alexandre Flug, com o Avalone, que hoje é o diretor de esportes, o Flug, que é superintendente, o Josué, que veio depois dele. É algo que nos orgulha muito. O SESI tem uma política esportiva formatada e está aí o maior mérito, né? Não é à toa que é campeão em várias categorias, de várias modalidades, atletismo, voleibol, polo aquático, basquete, além de outras. E isso é algo realmente incrível que tem que servir de exemplo para o esporte de uma nação. Hélio Rubens Garcia Filho, nosso querido Elinho, muito obrigado por ter concedido essa entrevista para o meu canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Fique à vontade para dar um recado para toda a região que acompanhou essa entrevista que fizemos com você, Elinho. Tarcísio, eu queria te agradecer a oportunidade, o privilégio da gente estar vivenciando esse momento, parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo feito, passando para as pessoas das diferentes, né, da região, mas das diferentes camadas ali de trabalho, enfim, e que a gente possa estar realmente fazendo, trilhando melhor para todos aqueles que estão ao nosso lado. E eu termino sempre a minha palestra falando isso. Se a gente pensar em fazer o melhor para todos que estão do nosso lado e todos pensarmos assim, nós vamos estar fazendo o melhor para nós mesmos. Obrigado pela oportunidade.